Bem-vindos a mais um episódio do iCities Talks, direto do Smart City Expo Curitiba, 7ª edição. Hoje estou aqui com pessoas muito especiais, então estamos aqui com a Edna dos Santos Duisenberg, Rafaela Caçapava e Eugênio Calisto. Aqui o nosso papo é sobre criatividade. Então, há muito tempo a gente vem trabalhando vários temas no Smart City Expo Curitiba e esse ano com o tema Cidades como lugares para inovar, criar e vivenciar, não tinha como a gente realizar o evento sem a participação do Hub de Criatividade, com a parceria do World Creativity Organization e até, assim, é meio que um sonho a gente conseguir realizar algumas ações, assim, mais de forma concreta aqui. Então, esse ano a gente conseguiu fazer muita coisa, né? É o ano da criatividade e logo a gente vai falar mais sobre isso, mas aqui a gente conseguiu trazer os parceiros para fazer ativações junto do público, conseguimos levar o tema da criatividade para dentro do palco principal, em que a Edna esteve lá falando, né, com artistas sobre esse tema. Eu queria começar, então, falando sobre o ano da criatividade e eu vou pedir para a Edna explicar um pouquinho melhor para a gente sobre. Primeiramente, eu queria dizer que foi um prazer imenso começar o ano da criatividade aqui no Smart City. E para nós, realmente, foi um momento solene, porque, na verdade, aqui no evento de ontem, com a homenagem que prestamos a vocês, nós abrimos o ano da criatividade no Brasil. Muito obrigada. Então, foi uma distinção importante, porque é a primeira vez que nós lançamos no Brasil uma visão articulada para utilizar a criatividade como um grande soft power do nosso país, para promoção não só a nível nacional, mas internacional. E nesse contexto, nós criamos a campanha Os Criativos do Brasil, o que quer dizer feito no Brasil para o mundo, criado no Brasil para o mundo. E vamos ter 100 distinções que vão homenagear eventos que têm uma repercussão internacional. Vamos homenagear territórios criativos e vamos homenagear profissionais criativos. E, nesse contexto, vocês receberam a primeira homenagem pelo trabalho que vocês têm desenvolvido, principalmente na promoção da criatividade, da inovação social, das cidades inteligentes, essa conexão tão importante entre governo, setor privado, academia, sociedade civil. E é isso que faz a vida urbana da cidade. E eu acredito que o desenvolvimento ele é feito, sobretudo, em função das pessoas. E no evento de ontem, nós tivemos a oportunidade de discutir novas formas, novos modelos de desenvolvimento urbano, onde a criatividade, a inovação e a cultura são elementos chaves. Muito bom. Foi bem especial realmente receber e ainda mais, né, ser o primeiro a abrir esse caminho que vocês estão trilhando, né? Porque sendo o primeiro, vocês ainda vão percorrer o Brasil, né, com esse reconhecimento. E eu queria perguntar aqui para a Rafa, né, como cofundadora do Hub de Curitiba Mais Criativa, você está na linha de frente da conexão entre negócios e desenvolvimento urbano. Como o tema, né, do evento tem tudo a ver, que é cidades como lugares para inovar, criar e vivenciar, como que isso se traduz na prática para um empreendedor criativo que quer impactar a cidade hoje? Nath, essa pergunta traz várias reflexões, né? A gente pode, acho que, ficar algumas horas aqui falando sobre isso, mas o que eu tento sintetizar, e a gente lá no Hub conversa muito sobre isso, é como a gente gera as conexões necessárias para a cidade, né? Curitiba é uma cidade bastante criativa, tem, né, esse reconhecimento da Unesco como cidade criativa no design, já há alguns anos, né, carrega esse selo. Mas a gente tem percebido que a gente precisa aproximar
toda essa comunidade criativa, porque cada um está criando isoladamente e gerando o seu impacto para o seu negócio. Mas quando a gente consegue fazer essa conexão desses criativos, a gente consegue ampliar esse olhar para o território, porque hoje está todo mundo tão focado em fazer a sua arte ou o seu negócio rodar, que acaba que não há essa troca para avançar para o território. Então, o Hub tem muito esse papel, né? O Hub tem esse papel de conectar essas pessoas, conectar esses negócios, para a gente ampliar não só as oportunidades de negócio entre si, mas também promover um benefício para a comunidade, né? Para o nosso território como um todo, Curitiba, região. Então, a partir da criatividade, a gente vai poder trazer um olhar muito mais afetuoso para a cidade. Então, o tema do Smart esse ano tem tudo a ver com o que a gente acredita, né? De criar uma cidade que a gente possa realmente vivenciar, aproveitar, explorar e criar, né? E o ser humano, a gente até brinca que a inteligência artificial vai substituir muitas coisas, facilitar muitas coisas, mas essa capacidade de criar olhando no olho e no tempo que a gente precisa, com o histórico, com o repertório que a gente tem, do manual, do feito à mão, né, do artesanato, e desse resgate também de manter a nossa cultura viva enquanto cidade, é na criatividade, é nesse lugar que a gente se encontra, para os negócios, para a vida em comunidade. Então, o Hub tem esse papel da conexão. A gente acredita que se a gente conseguir criar uma atmosfera onde esses criativos se encontrem, e quando a gente fala criativos, não só o artista, né? Porque as pessoas às vezes têm esse olhar, é só o artista, é só o que vai expor no museu. Não, claro, ali a criatividade está muito viva, mas a criatividade está presente em todo mundo. Todo mundo tem uma solução para o seu problema no seu bairro, né? Que está passando aquilo todo dia. Todo dia tem uma reclamação daquele ponto que ela está vivendo aquela dor. Mas se a gente consegue criar essa comunhão da comunidade e olhar com esse olhar da minha dor e com a criatividade que eu posso resolver isso, a gente consegue transformar a cidade num ambiente mais agradável para todo mundo. Então, em resumo, eu acredito que esse papel de fazer essa conexão e de criar essa atmosfera onde a gente conecte esses criativos, os negócios, as pessoas, a gente consegue fazer da nossa cidade também um lugar melhor para se viver para todo mundo. Perfeito, eu acho que isso tem a ver com uma frase que está em alta, assim, que é fazer do ordinário o extraordinário, né? A gente vê o extraordinário no ordinário. E ainda sobre isso, acho que o World Creativity Day que a gente tem aqui, ele vem muito de encontro, né? Porque ainda bem que a gente tem essas ações e esses eventos e pessoas que topam esse desafio para fazer acontecer, né? E eu acho que não só o Smart, né? Mas como eu falei, o World Creativity Day, ele vem realmente para fazer esse papel de consumar o que a gente fala na teoria, né? Não só no Hub, mas é que a gente vivencia isso nos dias do World Creativity Day. E é legal que é um movimento mundial. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais pra gente. Sobre o World Creativity Day? Isso. Primeiro que eu acho que você já tocou num ponto bom, né? Pessoas inquietas e loucas. Pra se envolver com isso, Nath, só gente louca. Sim. Mas brincadeiras à parte, eu acho que realmente são pessoas inquietas, eu gosto de bater nessa tecla, porque a Rafa puxou um ponto bom. Criatividade não é só aquela ideia mirabolante, o bicho grilo. A gente tá falando de negócio, a gente tá falando de impacto que gera negócio, né? E o World Creativity Day, ele tem esse objetivo de gerar esses diálogos, abrir esses espaços para diálogo, para troca, para capacitação e para a gente entender cada vez mais a criatividade como essa ferramenta de impacto. Mais do que isso, né? A criatividade como essa ferramenta que causa impacto, mas também gera negócio. Eu acho que esse é um dos diálogos mais importantes, né? Quando a gente percebe, agora há pouco mesmo eu estava acompanhando o painel da prefeitura, onde eles falaram que a partir de agora eles têm um objetivo muito bom, que é impulsionar a economia criativa na cidade. Isso é fantástico, porque realmente o World Creativity Day, né, Edna, quando ele surgiu, foi justamente para gerar essa inquietação nas cidades. E quando a gente vê a nossa cidade realmente potencializando isso, pra gente é fantástico. Né? A gente está com uma programação muito rica, previsto agora para abril, né, dia 21, 22 e 23. A gente está planejando, né, talks, oficinas, palestras, experiências, para que todo mundo respire a criatividade em diferentes formatos, mas a mensagem sempre é a mesma. Como eu levo essa criatividade para o meu dia a dia? Seja eu como profissional, seja eu como empreendedor, seja eu com alguém preocupado em movimentar mais a minha economia dentro da cidade, né? Eu lembro que a gente até estava conversando sobre a questão das cidades inteligentes, né?
a gente tem um papel muito fundamental nisso. A gente é protagonista, né, dentro da nossa cidade. Então, como que a gente pode contribuir ativamente com essa ferramenta? Né? Então, um dos principais objetivos do World Creative Day, sem dúvidas, é esse. A gente está com muitas cidades, né, pensando na sua própria programação, mas em Curitiba a gente está preparando algo muito bacana e com a cara de Curitiba. E, Nath, se me permite complementar isso que a Deve. gente está falando, eu acho que responde também a pergunta que você fez para mim. Porque o World Creativity Day, ele mostra na prática como a colaboração da comunidade se transforma nesse impacto da cidade. Porque o WCD, ele é construído colaborativamente. Ele é o maior festival colaborativo de criatividade por isso, porque ele é feito por voluntários, a gente tem todo um time de voluntários aqui no Smart trabalhando, a programação construída pelas pessoas da cidade. Também, Né? Então, eu quero compartilhar um saber que eu tenho. Então, às vezes, é uma pessoa que não tem a oportunidade de ter esse palco, e um saber que a gente nem sabia que a pessoa tinha, ou nem conhecia essa pessoa. Então, as pessoas constroem todo esse festival junto, executam junto, as marcas entram junto. Então, isso mostra o poder dessa conexão, que quando a cidade se encontra num objetivo e consegue explorar isso junto, todo mundo ganha, né? Porque o evento, imagine, são mais de 50 atividades gratuitas em mais de 5 locais, 3 dias. É uma loucura. Feito e construído pelas pessoas da cidade, né? A gente brinca que essas olheiras aqui, gente, não é à toa, não. Para construir esse evento é cansativo. Aqui de evento a gente entende bem, né? Mas, assim, a gente sempre fala que aqui no Expo a gente quer sempre criar esse ambiente de conexão também, porque querendo ou não é isso. No fim, a gente tem a ideia do negócio, mas é muito tangibilizar isso para as pessoas. Então aqui é o espaço onde a gente consegue fazer isso. E o World Creative Day não deixa de ser diferente, né? Eu lembro até ano passado, assim, que... Gente, eu falei num painel que tinha desde a gastronomia até a educação. Então, assim, é uma transversal que ela só precisa de mais pauta, sabe? De ser vista não só como lá a arte palpável do artista, né? Aquilo, realmente, ela tá intrínseca. A gente respira criatividade praticamente, né? A gente que é mais da comunicação, assim, acaba estando mais em contato com isso, né? Então, isso é muito bom. E você sabe, comentando um pouco tudo isso, Curitiba, mais uma vez, está sendo pioneiro, inclusive para a World Creativity Organization, porque se a gente precisar explicar o que é o World Creativity Day, a gente tem esse exemplo aqui concreto. E é justamente isso que nós fizemos, porque não é apenas um evento, ele é muito mais que um evento. E o mais importante é o que ele deixa. Exatamente. As possibilidades. E, mais uma vez, Curitiba deu o primeiro passo, porque é o primeiro hub criativo que foi criado a partir do World Creativity Day. Não, isso é muito chique. Então, para nós, tem um valor imenso. O trabalho que esses dois estão fazendo aqui é extraordinário. E é importante também o ponto que você levantou, porque o World Creativity Day, você sabe que eu sempre trabalhei com conceitos, teoria, políticas, mas o meu maior sonho foi depois, na fase seguinte, ver o impacto na prática. O que a economia criativa pode fazer para transformar a vida das pessoas, para trazer mais vitalidade às pessoas. E, de certa forma, é muito importante, porque eu vinha repetindo sempre, na ONU, a gente trabalha com os governos, insistindo em políticas públicas de apoio à economia criativa, pela geração de empregos, pela inclusão, pela diversidade, pela educação. Mas, enfim, é muito difícil, porque você precisa de uma política transversal, e a gente sabe que não é muito fácil, né? Envolver Secretaria de Cultura, de Turismo, de Tecnologia, de Ações Sociais. Às vezes não é tão fácil. Então, nós queríamos fazer alguma coisa que trouxesse a prática. E é exatamente o que nós estamos fazendo aqui com o trabalho do Hub, porque
a gente está facilitando essa conexão. E é um movimento que nasce da sociedade civil e, inclusive, impulsiona políticas públicas. Perfeito. Porque se a partir daí os governos passam a se dar conta, a gente sensibiliza os governos para que eles realmente possam colocar em prática políticas de apoio. Então, a partir do dia do World Creativity Day, nós temos mais de 20 cidades que já apoiaram leis que colocaram no calendário oficial de várias cidades o World Creativity Day como um dia de mobilização e um dia quando a gente dá voz a tantos projetos que estão acontecendo e que às vezes eles não têm possibilidade de ter visibilidade para esses projetos. Então a gente dá voz à comunidade criativa, a gente promove projetos e iniciativas que já estão em execução e às vezes eles só precisam de dizer, olha, o que você está fazendo é fantástico, continue nesse caminho. É ser inteligente, né? Eu acho que a gente chegou num ponto, porque aquela cidade dos Jetsons que todo mundo imagina, ela é muito desconstruída, né? Exatamente. E aí a gente chega também nesse aspecto, que além de inteligente, é criativa. Porque, né, a inteligência, ela não está na tecnologia. A tecnologia é o meio disso. Sem dúvidas. E eu até queria complementar isso, que a Edna trouxe um ponto importante. É quando a gente traz esse palco. E o palco da oportunidade dessas próprias pessoas, esses talentos, empresas, se conhecerem dentro desse ecossistema, né? Eu ia até falar do Prêmio Curitiba Mais Criativa, que a gente lançou no ano passado. O objetivo do prêmio, ele é mapear exatamente essas iniciativas, essas organizações que têm a criatividade na sua essência, né? E a gente teve a oportunidade de mapeá-las e trazer essa visibilidade, mas o mais engraçado foi que muitas delas não se reconheciam como iniciativas criativas. E, gente, quando a gente para observar realmente o que é o negócio, a gente está falando de empresas que transformam resíduos em bolsas, né? E em acessórios. A gente está falando de empresas que pegam mel de abelha e transformam em hidratante. E que traz um resultado efetivo. Isso é criatividade, isso é impacto e gera negócio. E gera emprego, e gera renda e reconhecimento, realmente de muitas oportunidades. Não, realmente, eu acho que aqui vocês traduziram uma pergunta que eu ia fazer, que eu nem vou mais fazer, que é sobre a evolução do conceito de cidade inteligente, né? Onde que a criatividade é vista como um ativo estratégico para o desenvolvimento humano e ambiental. Então, acho que tudo que vocês falaram aqui, acho que tem a ver sobre isso e eu nem vou ousar sobre essa. Mas tem uma aqui que a gente precisa falar também, né, que é olhando para esse futuro, né, já que a gente tem aqui um cenário bem promissor, né, Curitiba pioneira, então acho que, mais uma vez, não podia ser diferente, eu acho, porque, assim, o evento, ele sempre é um sonho, né, aí você vai, faz o sonho, aí você vai, cada ano você vai melhorando, evoluindo, e eu acho que chegou na hora que tinha que chegar, assim, né? Porque tem coisas que chegam na hora certa. Se ela chegasse antes, não ia dar conta, né, gente? Então, que bom que foi, assim, 2026, eu acho que é um ótimo ano para trazer essa pauta, e eu acho, fiquei muito feliz, assim, do nosso tema ter tudo a ver com isso. E aí a gente tem aqui, então, essa questão do futuro, né? Olhando para o futuro, das Smart Cities, qual é o risco para uma cidade que decide ignorar o seu potencial criativo? Muitas vezes por não se reconhecer criativa, né? Eu quero até fazer um ponto antes e prosseguir, porque o tema desse ano do Ano da Criatividade, ele surge também de uma dor, né? Então, a gente tem um contraste, né, Edna, bastante grande. Então, ano passado, especialmente em 2025, o Brasil foi reconhecido pelo Cannes Lions como País Criativo do Ano. Oscar, né? Enfim, vários reconhecimentos. A gente é a terra do meme, né, gente? Abre o nosso Twitter. Sim. Não, o brasileiro é o rei da gambiarra, e isso é criatividade aplicada, assim. Né? A gente falava sobre essa palavra, que delícia, gambiarra, né? Mas, assim, então a gente tem ganhado o Brasil tá na moda, tá no hype, né? A estética brasileira, enfim. Então, a gente tem ganhado esse reconhecimento internacional com relação à criatividade. Por outro lado, né, a gente tem aí o PISA, que é uma avaliação internacional, que sempre avaliou os estudantes ali em matemática, em outras diretrizes, e em 2024 começou a avaliar os estudantes em criatividade.
porque o Fórum Mundial Econômico também já reconheceu que a criatividade é uma das skills mais importantes para o profissional do século XXI. Perfeito. Ok. Nessa avaliação de 56 países, o Brasil ficou em 44º. E aí, primeiro, aquele choque, como assim? Gente tão criativo, né? E não, tá Tantos errado. prêmios. Mas, por outro lado, né, um país que lê pouco, que tem pouco acesso à cultura, enfim, isso se traduz, obviamente, nesse repertório desse aluno, que, teoricamente, está na sua fase mais criativa, que é ali a infância, a adolescência, né, que a vida adulta ainda não humilhou. Então, a gente ainda tem tudo pela frente. Mas... a ideia do ano da criatividade é também fazer essa reflexão, que eu acho que daí também caminha para esse futuro das cidades inteligentes, que é como a gente faz esses dois mundos se encontrarem? Como a gente pega quem está ali no topo da pirâmide de Maslow, sendo reconhecido nas agências de publicidade, trazendo vários prêmios, mas como a gente fura essa bolha e faz essa criatividade se transformar em impacto real nos territórios das cidades. Então, é um desafio, e o tema desse ano, do Ano da Criatividade no Brasil, é também provocar essa reflexão, esse diálogo, para que a gente consiga se reconhecer como criativo, e somos um país criativo, mas como a gente estrutura isso na educação, para que isso vire, de fato, um ativo estratégico do nosso país. Né? Então, esse é o maior diálogo que a gente quer fazer no Ano da Criatividade. Então, eu acredito que a cidade que não olhar para isso, ela está fadada ali a continuar repetindo os mesmos erros, né? A não avançar. Porque a criatividade também traz essa agilidade para resolver um problema, né, Edna? Exatamente. Eu acho que esse é um ponto extremamente importante. E quando você falou a questão da cidade inteligente, a cidade pode ser inteligente, mas são as pessoas e a criatividade de cada um que vai acelerar a vida urbana. Né? Então, o desenvolvimento urbano, ele evidentemente precisa de infraestrutura, precisa de tecnologia, mas principalmente precisa desse input, desse insumo das pessoas no dia a dia. E é isso que realmente faz a diferença. E eu acho que hoje em dia é extremamente importante ter também essa visão estratégica de longo prazo. Foi o que você comentou, foi um evento que começou e que foi evoluindo. E a gente precisa essa abertura de acompanhar o que está acontecendo gradualmente e incorporar tudo isso. Não só acompanhar, mas incorporar. Então, eu acho que realmente o fato de vocês acrescentarem essa noção de criatividade, a importância da inovação social, porque, na verdade, é isso que nós fazemos, inovação social. A importância de ter um olhar mais estratégico também sobre o impacto da cultura na economia. Né? Então, eu acho que é todo esse olhar que é muito mais aberto, mais holístico, que realmente vai se pensar num desenvolvimento que seja não só mais humano, mas mais inclusivo, mais sustentável, que é o que vocês são as grandes temáticas daqui. E aqui eu devo dizer que eu acho muito importante ter uma cabeça pensante e visionária por trás. Sim. E eu devo dizer que o privilégio que a gente tem no Brasil inteiro de citar e lembrar a importância de Jaime Lerner, que trouxe tudo isso. E eu participo de muitos eventos internacionais, inclusive eu estava comentando com a Rafa, eu participei de um evento em Viena no mês passado, também falando da importância das cidades. E não fui eu que trouxe o exemplo de Curitiba, foi um outro palestrante que trouxe o exemplo de Curitiba como um grande exemplo. Então, eu acho que é muito importante a gente estar atenta a essas cabeças brilhantes e criativas que podem realmente dar um passo que vai guiar o desenrolar da prosperidade nos próximos anos, já que você está falando de futuro. Sim, e eu acho que o trabalho que vocês estão fazendo tem essa dimensão de ter esse olhar para o futuro e acompanhar e evoluir juntos. E que dá acesso, né? Enquanto a gente estava falando aqui,
me veio muito à cabeça sobre algo que a gente bate muito na tecla, né, Rafa, que é cocriação, é colaboração, né? Quando a gente olha um evento como o Smart, fica muito nítido essa cocriação que gera oportunidades, né? A gente está falando de um evento que reúne o privado, o público, e reúne os inquietos também, né? E isso faz com que todo mundo esteja ali junto, tendo a oportunidade de furar bolhas. E eu estava lembrando, inclusive, no ano passado, porque a gente tem muito estudante aqui no evento, né? A gente estava falando exatamente isso agora, aquela faixa etária, que a gente precisa realmente gerar mais esse senso crítico, o senso de entendimento do cenário ao qual ele está envolvido, e a gente fez um ideatom com eles, né? Que era justamente para eles proporem algumas soluções para uma Curitiba mais criativa. E a gente percebia muito o olhar curioso deles, né? Enquanto eles estavam ali com a gente estava o tempo todo olhando a arquibancada. A gente começou a prestar atenção, mas por quê? Porque eles nunca tinham tido a oportunidade de entrar, muitos deles nunca tinham a oportunidade de entrar no estádio. E daí a gente falou, vamos levar também o nosso pitch lá pro lado de fora. Aí eles estavam ali do lado de fora, né, olhando toda aquela imensidão do evento, na arquibancada, e apresentando o pitch deles. Isso é acesso. E quando a gente permite esse acesso, através dessa colaboração que a gente está tendo de muitas mentes proporcionando isso que estimula a criatividade, isso que estimula o senso de pertencimento, e isso vai gerando resultado, né? Econômico e criativo. Exatamente. E aí até essa, né, Nath, voltando para o começo que a gente falou do reconhecimento, eu acho que é isso que faz com que o Smart tenha esse reconhecimento de ser também um dos criativos do Brasil. Porque, né, que outro evento a gente tem no Brasil que consegue unir tudo isso, né? Olhar para cidades inteligentes, mas olhar para para a individualidade, né, para as pessoas, né, não só para a tecnologia, como você falava. Então, acho que tudo isso que está sendo construído aqui pela equipe do iCities, do Smart, ela traz esse olhar, né, de oportunizar os acessos, de construir um evento que também seja plural, para que isso represente e também inspire, né, os governos a levarem adiante, assim, essa mensagem. Não, perfeito. Acho que eu nem preciso vender o evento aqui. Eu vou deixar com vocês. Mas o que eu peguei, assim, que eu achei bacana é que, se a gente for parar pra pensar, a cidade, ela é uma engrenagem, né? Então, assim, não dá pra gente só falar de sustentabilidade, não dá pra gente só falar de mobilidade. A gente tem que fazer com que tudo esteja funcionando para que as coisas rodem bem e que a gente entregue não só a qualidade de vida, mas também as oportunidades, para que a gente consiga fazer as coisas funcionarem, né? Então, assim, a criatividade está dentro dessas engrenagens que fazem as cidades funcionarem. E eu fico muito feliz da gente ter trazido isso aqui para dentro, né? Ter tido esse bate-papo e que isso fique de legado aí, né, do evento, para quem está nos assistindo, um pouquinho de todo esse conteúdo aqui. E quem sabe no próximo podcast a gente já está falando com novos criativos aqui da nossa cidade, né, também. Sem dúvidas. E muito obrigada pela participação de vocês, por mais um ano de parceria. A gente e agradece. seguimos juntos. Vamos lá. Bora. Bora. Muito obrigada, estamos juntos. Obrigada, gente.